Olá, alunos! Eu sou a professora Maria de Fátima. Bem-vindos à nossa aula de História com o tema Organização Social e Política. Nesta aula, nós vamos fazer uma viagem pelo tempo, onde nós vamos conhecer a história dos imperadores até os dias de hoje, os nossos presidentes. Vamos aprender um pouco o que acontecia no tempo dos imperadores. Naquela época, a forma de governo era monarquia. O que você entende por monarquia? Agora, nós vamos ver umas imagens. Vocês, por um acaso, já viram essas imagens em algum lugar? Vocês viram essas imagens na TV, nos livros, na internet? Vamos dar uma olhada? Quem vocês estão vendo aqui? Vocês reconhecem alguma dessas imagens? Vamos lá? Isto mesmo. Essas imagens representam os imperadores e cada uma na sua época, né? Como vocês já viram, no tempo dos imperadores era a monarquia que governava. Mas o que é monarquia mesmo, né? Monarquia é um sistema político que tem o monarca como líder do Estado. Ele é o representante legal, né? É representado pelo rei e a família real. O trono passa de pai para filho. O poder supremo do Estado se concentra na vontade de uma só pessoa. E o poder, naquela época, eles acreditavam que era legitimado por uma providência divina, que era o mito do direito divino dos reis. A ideia que eles tinham na época era que Deus escolhia o rei para estar no poder e este só era responsável perante Deus. As monarquias não são todas iguais. Elas podem ser de várias maneiras. A primeira, monarquia constitucional ou monarquia parlamentar. Mas o que é isso mesmo? Na monarquia constitucional, existe um parlamento eleito pelo povo que exerce o poder legislativo. O rei tem a função de garantir o normal funcionamento das instituições. Na monarquia constitucional, o primeiro-ministro é o chefe do governo, cujas ações são fiscalizadas por um parlamento. O Japão, como nós vimos na imagem, é a monarquia mais antiga do mundo e possui o sistema de governo parlamentarista. Nós temos também a monarquia eletiva. Na monarquia eletiva, o chefe de governo é eleito por votação e tem o cargo vitalício, quer dizer, para a vida toda. A cidade do Vaticano é exemplo de uma monarquia eletiva, sendo o Papa o líder supremo. A monarquia no Brasil, como que será que ela aconteceu? A monarquia no Brasil, ela durou de 1822 até 1889. Um dos personagens mais importantes da monarquia no Brasil, nesse período, foi Dom Pedro I. E foi ele que declarou a independência do Brasil e outorgou a primeira Constituição brasileira em 1823. Em 1889 foi proclamada a República Federativa do Brasil. Mas aí, você sabe o que é uma república? Vamos pensar? Vocês já viram essas imagens em algum lugar? Vocês já viram essas imagens no livro, na TV, na internet? Algumas dessas imagens, elas são conhecidas de vocês? Alguma dessas imagens vocês conseguem identificar? Vamos ver? Então, essas imagens representam a República. Mas aí, o que é República? República é a forma de governo em que o chefe de Estado é eleito pelos representantes dos cidadãos.
ou pelos próprios cidadãos e exerce a sua função durante um tempo limitado. O poder tem origem em um grupo de cidadãos que delega esse poder ao presidente da República. A eleição de um presidente da República é feita através de voto direto dos cidadãos ou por uma assembleia restrita. Na República, a subordinação de todas as leis fundamentais é a Constituição, que serve para regrar a vida pública do nosso país. Agora, para a gente poder aprender mais, vamos assistir um vídeo. Esse vídeo, ele mostra a República Oligárquica e como que ela aconteceu. Vamos lá? A Primeira República foi um período dominado pelas oligarquias rurais. Mas, afinal, o que isso significa? Oligarquia é um grupo de pessoas que concentram todo o poder em suas mãos. E, nesse caso, eram os grandes cafeicultores e fazendeiros que controlavam a política no país. Mas, para entendermos melhor esse período tão importante da história do Brasil, precisamos voltar lá para a Proclamação da República, em 1889. O Império de Dom Pedro II estava passando por várias crises institucionais. O poder era muito centralizado na capital, o Rio de Janeiro, e assim os fazendeiros paulistas estavam insatisfeitos com a falta de autonomia e investimentos que as províncias recebiam. Eles também já estavam boladíssimos com a abolição da escravidão, que os concedeu prejuízos financeiros, sem receber nenhuma indenização do Império. Os militares também não estavam gostando nem um pouco da situação. Muitos deles adotavam ideais positivistas, de uma república autoritária e modernizadora. Diante dessas crises, no dia 15 de novembro de 1889, Marechal Deodoro da Fonseca proclama a República. Assim se seguiu a República da Espada, quando o exército assumiu o governo. No entanto, não durou muito tempo, porque tinha gente poderosa de olho, se articulando para assumir a presidência. Dessa forma, a oligarquia cafeira paulista concorreu às eleições, tendo como principal representante Prudente de Moraes, que se tornou presidente em 1894. A partir daí, eles aproveitaram para implantar a política do café com leite, que era basicamente um revezamento de presidentes entre São Paulo e Minas Gerais, esquema que durou simplesmente 36 anos. Esse nome se dá pelas principais atividades econômicas dos estados. São Paulo era o maior produtor de café e Minas Gerais de leite. Mas, para se manterem no poder por tanto tempo, é claro que foram feitas muitas fraudes e manipulações no sistema eleitoral. Começando pela política dos governadores. As eleições eram muito interdependentes, ou seja, para alcançar o poder, os políticos dependiam um do outro. Assim, eles faziam alianças entre si. O presidente, para ser eleito, oferecia apoio político e financeiro aos governadores de estado, em troca de votos. Já os governadores de estado faziam a mesma coisa, oferecendo verbas e benefícios aos coronéis, que retornavam em forma de votos da população. Mas, afinal, quem eram esses coronéis? Esse título era dado geralmente a grandes fazendeiros que obtinham muito prestígio social, político e econômico na área rural. Eles eram tipo famosinhos onde viviam, exerciam influência sobre o povo e costumavam ser os chefes políticos. Eles usavam seu poder para manter um curral eleitoral. Mas o que essa expressão significa? Ela compara os eleitores ao gado, porque são dirigidos pelos interesses da elite, sem poder ou instrução para se manifestarem. Os coronéis se mantinham pela ameaça e pela fraude. Eles falsificavam documentos, adulteravam as cédulas e vendiam votos em troca de pequenos interesses da população, que era de maioria muito pobre e camponesa. Essas práticas são chamadas de voto de cabresto ou clientelismo e funcionavam mais ou menos assim. Os coronéis faziam promessas de doar gado ou materiais de construção em troca do voto do povo. E se você não aceitasse essas condições ou traísse o cara na hora, ele ia ficar sabendo de qualquer jeito, já que o voto era aberto. E com certeza ia partir para a violência, contratando um cangaceiro para acabar com você no dia seguinte. Beleza, agora que você já entendeu como funcionava a política na República Oligárquica, vamos aprender sobre alguns dos fatos que marcaram ela desde seu início. Em 1902, um cara chamado Rodrigues Alves se torna presidente,
como representante do estado de São Paulo. Ele já era popular por ter participado da anexação do território do Acre, que antes era da Bolívia. Essas terras prosperavam muito com a extração e exportação da borracha na Amazônia, então foi um bom negócio. Mas voltando a Rodrigues Alves, ele era bem burguesinho e tomou várias medidas para modernizar o país, como a promoção de obras de saneamento, a reurbanização do Rio de Janeiro, a expansão da malha ferroviária e o incentivo à imigração e fixação de estrangeiros no campo. Mas voltando à reurbanização da capital, o prefeito do Rio, Pereira Passos, cismou que a cidade deveria ser a Paris brasileira e por isso implementou medidas para diminuir as doenças provocadas pela falta de saneamento básico e embelezar a cidade, tornando ela mais atrativa para estrangeiros. Para isso, ele botou abaixo vários cortiços do centro do Rio, que eram as moradias precárias onde viviam os mais pobres. Assim, eles foram expulsos e passaram a migrar para os morros, onde ficavam os terrenos mais baratos e pouco habitados, o que deu origem às favelas. Os gringos tinham receio de vir para o Rio não só porque o centro da cidade era feio, mas principalmente por causa das epidemias de varíola e febre amarela. Para acabar com isso de vez, Oswaldo Cruz, que era responsável pelo Departamento de Saúde Pública, realizou brigadas sanitárias e campanhas de vacinação obrigatória. Acontece que o povo não tinha nenhum conhecimento sobre as vacinas. Eles não foram ensinados sobre como elas funcionavam, achando super suspeito um agente sanitário do nada invadir sua casa e te injetar uma substância contra sua vontade. Dessa forma, o pessoal se rebelou, quebrando bondes e atacando prédios públicos, o que ficou conhecido como Revolta da Vacina. Mas voltando à produção cafeeira, ela estava crescendo muito com a fixação da mão de obra estrangeira no campo. Cresceu tanto que a quantidade de café disponível se tornou maior que a demanda dos consumidores, ou seja, ocorreu uma crise de superprodução. Para conter o prejuízo que os fazendeiros estavam sentindo no bolso, com a redução dos preços das safras no exterior, foi organizado o Convênio de Taubaté. Nele, a solução que os cafeicultores encontraram foi essa: os governadores iam comprar o excesso de café produzido e assim ficaria tudo bem. Agora vamos avançar um pouquinho para o governo de Marechal Hermes da Fonseca, em 1910. Ele era militar e logo implantou a política das salvações, com o objetivo de tirar o poder das mãos dos grandes fazendeiros que comandavam as oligarquias e colocar no lugar alguém que fosse submisso ao governo dele, assim iniciando a centralização política. Durante o governo de Hermes da Fonseca também ocorreu a Revolta da Chibata. Foi um motim organizado pelos soldados da Marinha em embarcações militares na Baía de Guanabara, protestando contra os castigos físicos que recebiam, principalmente a chibatada. Vale lembrar que muitos dos marujos tinham origem pobre e escrava, sofrendo muito com a desigualdade social e racial existente na Primeira República. A revolta não teve muitos resultados. Mesmo depois do Marechal Hermes proibir os castigos, os rebelados foram altamente punidos e torturados. Nesse tempo também ocorreu a Guerra do Contestado. Foi mais ou menos assim. No sul, existiam sertanejos muito pobres. Viviam sob a opressão dos grandes fazendeiros e da Brasil Railway. A empresa ferroviária tinha outros interesses naquelas terras e eventualmente tentou expulsar os nativos dali, causando uma grande revolta. Os povoados que se rebelaram ficaram conhecidos como contestados e tinham como líder uma figura religiosa chamada José Maria. O governo federal enxergou José Maria como um risco à ordem e segurança da região, assim alimentando a guerra. Como resultado, muitos sertanejos foram mortos, mesmo tendo resistido até o fim. Marechal Hermes da Fonseca governou até 1914, quando foi sucedido por um mineiro chamado Venceslau Braz. Peraí, volta um pouquinho. Você ouviu isso? 1914, quando iniciou a Primeira Guerra Mundial. O Brasil estava neutro na guerra, até que os submarinos alemães decidiram bombardear 2 dos nossos navios. Assim, Braz enviou tropas militares, um grupo de aviadores e um corpo médico para combater ao lado dos aliados. Mas, de volta ao território brasileiro, a economia cafeeira foi muito impactada pela guerra. Mas você sabe por quê? A Europa, obviamente, estava bem ferrada, e no meio de todos esses bombardeios e crises,
tomar café era a menor das prioridades, o que diminuiu a exportação do produto. Os europeus eram os que mais compravam do nosso café, e agora que todo o dinheiro deles estava voltado à produção de armas e equipamentos, o nosso mercado caiu totalmente. Com a economia do café em crise, alguns empreendedores usaram essa oportunidade para investir nas próprias indústrias brasileiras, já que estava muito complicado e caro de importar as mercadorias europeias. Além disso, as ideias socialistas da Revolução Russa estavam chegando ao Brasil, influenciando bastante um carinha chamado Luiz Carlos Prestes. Guarde bem esse nome. Prosseguindo com os fatos que marcaram a Primeira República, temos o governo do mineiro Arthur Bernardes, em 1922. Ele já era o queridinho das oligarquias e famoso por combater os rebeldes do povoado de Canudos, em 1897, uma guerra muito importante que detalhei melhor nesse vídeo aqui. Mas voltando ao nosso querido Arthur Bernardes, quando a República Velha começou a se enfraquecer, o mundo estava super movimentado, com a circulação de diferentes pensamentos e inovações. Assim acontece a Semana de Arte Moderna, onde vários artistas, como Tarsila do Amaral e Elita Malfatti, se reuniram para criar um conteúdo verdadeiramente brasileiro, sem influência dos clássicos europeus. Com o fim da guerra, países do mundo inteiro se aproveitaram para fortalecer suas forças militares, menos o Brasil, já que o governo não repassava ao exército as verbas para as necessidades militares básicas, como armamentos, cavalos e salários. Diante disso tudo, os tenentes se organizaram em um movimento contra o governo para reconquistar o poder militar perdido na República Velha. Uma das suas primeiras ações foi a revolta do 18 do Forte de Copacabana, quando 17 tenentes e um civil pegaram em armas e marcharam em direção à sede do governo. Eles sofreram muita repressão, morrendo 16 deles no forte tiroteio. Em 1925, o movimento tenentista se reorganizou, agora liderado pelo capitão gaúcho Luiz Carlos Prestes e o major paulista Miguel Costa. Assim, criaram a coluna Prestes-Miguel Costa, um movimento guerrilheiro que percorreu por 11 estados brasileiros, convocando pessoas a se juntar a eles pelo fim da República Oligárquica. O movimento ganhou o apoio da população por onde avançava, mas é claro que também despertou o ódio dos coronéis, que realizaram fortes perseguições. Após 2 anos de marcha, eles conseguiram desestabilizar alguns cafeeiros, e para fugir das ameaças, os integrantes se exilaram no Paraguai e na Bolívia. Luiz Carlos Prestes foi para a Argentina, onde entrou em contato com as obras de Karl Marx e Engels, e assim se descobriu comunista, tendo planos de implantar o regime no Brasil. Ele causou bastante, e você com certeza vai voltar a ouvir falar sobre ele na Era Vargas. Em 1926, o paulista Washington Luiz assumiu a presidência, e junto a ela todos os problemas que a República Oligárquica estava acumulando. Ainda levou o bolo da crise de 29, com a queda da Bolsa de Valores de Nova York, ocasionando a maior crise financeira da época. Não satisfeito, Washington Luiz quis implantar mais treta ainda. Ele indicou para ser seu sucessor outro paulista, Júlio Prestes. Não, ele não é parente do Carlos Prestes. Desse jeito, Washington Luiz rompeu com a política do café com leite, já que agora estava na hora do presidente ser um mineiro. Assim, o presidente do estado de Minas ficou boladíssimo e chamou toda a galera que estava insatisfeita para criar a Aliança Liberal. Ele contava com tenentistas, empresários, industriais, a classe média, mas principalmente militares. Esse era um partido de oposição que tinha como proposta reformar a política e a economia do país. A ideia deles era declarar o voto secreto, as reformas trabalhistas e medidas protecionistas a outros produtos nacionais além do café. Assim, eles lançaram Getúlio Vargas como presidente e João Pessoa como vice. As eleições aconteceram em março de 1930 e o resultado foi favorável à chapa do paulista Júlio Prestes. Tudo bem, até que em julho, João Pessoa, o vice do Getúlio Vargas, é assassinado em uma humilde confeitaria. O responsável por seu crime foi Duarte Dantas, seu adversário político, que era um advogado e jornalista apoiado pelos coronéis.
A partir desse acontecimento, a galera da Aliança Liberal se sentiu profundamente atacada e cheia de motivos para tomar o poder. Eles criaram uma rede de contatos militares para depor Washington Luiz. Dessa forma, no dia 3 de outubro de 1930, eles ajudaram Getúlio Vargas a realizar um golpe de Estado e assim se tornar o próximo presidente. Esse acontecimento ficou conhecido como Revolução de 1930 e deu início à Era Vargas. Porém, esse assunto fica para um próximo vídeo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado para sua prova de amanhã. Se você gostou, compartilhe com seus amigos no grupo da turma, deixe seu like e faça um comentário que eu fico muito feliz. Obrigada e até a próxima! E aí, gostaram do vídeo? Ele conta a história da República Oligárquica através do resumo desenhado. Aprenderam bastante coisa? Vamos continuar sobre o assunto? Vamos lá! E atualmente, o Brasil é uma monarquia ou uma república? O que vocês acham? Será que pode ser uma monarquia? Vocês viram, através das imagens, como que os monarcas eles se vestiam, como que era a forma de governo deles? Será que nós estamos numa monarquia? Vamos pensar. Ou será que nós estamos numa república? O que vocês acham? República? Monarquia? Monarquia ou república? Nós estamos numa república, né? Então hoje o sistema de governo que nós temos é uma república. E nós já estudamos que a República Federativa do Brasil, ela teve início em 1889 e perdura até os dias de hoje. Mas por que é uma República Federativa do Brasil? A República, o presidente é eletivo e temporário. Por que será que ele é temporário? Porque ele fica durante um tempo, durante alguns anos. É federativa porque os estados, eles são dotados de autonomia política. Cada estado toma as suas decisões. É presidencialista porque ambas as funções de chefe de governo e chefe de estado são exercidas pelo presidente. Lembra? O poder de Estado é dividido entre órgãos políticos distintos: poder executivo, legislativo e judiciário. No Brasil, os poderes são exercidos respectivamente pelo Presidente da República, Congresso Nacional e pelo Supremo Tribunal Federal, mais conhecido como STF. E agora, o que estas imagens representam? Vocês já viram essas imagens em algum lugar? Aqui nós temos o Palácio do Planalto. Aqui nós temos o Supremo Tribunal Federal. E aqui nós temos a Praça dos Três Poderes. Quem será que fica na Praça dos Três Poderes? Quem será que fica no Palácio do Planalto? E quem será que fica no Supremo Tribunal Federal, lá em Brasília? Será que nós temos também esses lugares aqui no nosso estado? Bom, o presidente da República representa o povo e a nação do país. Tem a função de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Pode iniciar o processo legislativo. A Constituição permite que adote medidas provisórias em caso de relevância e urgência. Propõe emendas à Constituição, projetos de leis complementares e ordinárias, ou ainda leis delegadas. Possui o direito de rejeitar ou sancionar matérias já aprovadas pelo Legislativo.
O nosso presidente, ele administra todo o nosso país. Esse mapa está representando todos os estados brasileiros. E o nosso presidente, ele é responsável por todos esses estados brasileiros. E o governador, ele também faz parte do poder executivo. Ele é o chefe máximo de um estado. Cabe a ele nomear a equipe de secretários que vai auxiliá-lo na administração do estado. É o principal porta-voz no estado, junto aos poderes federais, o presidente da República, ministros e o Congresso. É o governador que executa o orçamento estadual, formulado em conjunto com os deputados estaduais. Administra e aplica os recursos de acordo com sua plataforma de governo. Propõe e aprova, quer dizer, sanciona as leis votadas pela Assembleia Legislativa Estadual. O governador, ele é responsável por todo o estado. Aqui está representado o estado de Mato Grosso do Sul. Então, o nosso governador, ele é responsável por todo o nosso estado. E o nosso prefeito? O prefeito, ele é o porta-voz natural dos interesses e das reivindicações municipais perante a Câmara, as outras esferas de governo e quaisquer forças que possam contribuir para o bem-estar da população e o progresso do município. Ele apresenta projetos de leis à Câmara Municipal, sanciona, promulga, faz publicar e vetar as leis. Convoca extraordinariamente a Câmara quando necessário. Representa os municípios em todas as circunstâncias. Requisita a autoridade policial mais graduada do município a força necessária para fazer cumprir a lei e manter a ordem. Presta contas de sua administração conforme estabelecida na Lei Orgânica do município, na Constituição e na legislação específica. O prefeito é responsável por todo o município. Aqui está representado o município de Campo Grande. E agora vamos ver quais são as funções do poder legislativo. É exercido pelo Congresso Nacional, deputados federais e senadores, pelas Assembleias Legislativas Estaduais, que são os deputados estaduais, e pela Câmara Municipal, que são os vereadores. Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, deputados federais e senadores, pelas Assembleias Legislativas Estaduais, com os deputados estaduais e pela Câmara Municipal, os vereadores. Representa o povo brasileiro. Legisla sobre os assuntos de interesse nacional. Fiscaliza a aplicação dos recursos públicos. A Câmara dos Deputados, ele exerce atividades que viabilizam a realização dos anseios da população. Aprovação de propostas referente à educação, saúde, habitação, ao transporte, entre outros. Zela pelo correto emprego dos recursos arrecadados da população com o pagamento de tributos. E agora vamos ver o Poder Judiciário. Qual será a função do Poder Judiciário? Interpreta as leis e fiscaliza o seu cumprimento e o respeito à Constituição. O Poder Judiciário é responsável por administrar a justiça no país e tomar decisões sobre conflitos entre grupos e pessoas da sociedade. No Brasil, a separação dos poderes foi adotada pela primeira vez na Constituição de 1824, pouco após a independência nacional. Foi a Constituição Cidadã de 1988, conquistada pelo povo
logo após o fim da ditadura militar e que completa mais de 30 anos, que instituiu as funções de cada poder. Esta é a imagem da Constituição brasileira. Nela está todos os direitos e deveres de todos os cidadãos brasileiros. Você já viu? Você conhece a Constituição brasileira? Que tal nós pesquisarmos mais sobre ela? Se você tiver condições, podem pesquisar no YouTube, no Google. Vamos lá? Vamos ver quais são os direitos e deveres que são importantes para nós, para as crianças, para os pais, para todas as pessoas do nosso país? E agora que você já conhece as funções de cada poder e a importância de cada um deles para a sociedade, eu tenho algumas perguntinhas para você. Será que você sabe qual é o nome do nosso atual presidente da República? Sabe? Você sabe? Pergunta para os pais. Será que alguém sabe a resposta? Ah, tenho certeza que sim. O nosso presidente é o Jair Messias Bolsonaro. E aí, será que você sabe qual o nome do governador do nosso estado? Alguém conhece? Sabe? O governador do nosso estado é o Reinaldo Azambuja. E qual é o nome do nosso prefeito? Será que alguém sabe? Vamos ver? O nome do nosso prefeito é Marcos Marcelo Trade. Tenho certeza que vocês já sabiam, mais conhecido como Marquinhos Trade. E aí, vocês gostaram da nossa aula? Gostaram da viagem que fizemos através do tempo? Aprenderam bastante coisa? Muito obrigada. Até a próxima. Beijos da professora Maria de Fátima.